lá, irmãos, Atos capítulo 12. Nós vamos entrar em um novo texto hoje, né? Estamos aí inaugurando um novo capítulo de Atos. Semana passada nós encerramos falando aí sobre a chegada dos profetas ali em Antioquia, né? E todo aquele ambiente que foi descrito ali por Lucas. Hoje nós vamos ver aqui, vamos entrar em um novo capítulo, uma nova realidade, vamos ter um deslocamento aqui também geográfico, né? No nosso texto. Vamos sair um pouquinho de Antioquia, vamos voltar ali para a região da Judéia, mais precisamente em Jerusalém. Vamos ler aí hoje os primeiros versos, a primeira perícope do capítulo 12, do 1 ao 5. Acharam aí? Diz então assim a palavra de Deus, olha. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então está aí o nosso texto de hoje, irmãos. Aqui nesse capítulo, irmãos, nós veremos como é que a igreja primitiva, ela enfrentando essa perseguição tão dura que ela escala aqui, né? A perseguição, os sofrimentos da igreja aumentam, passa agora a alcançar um nível mais elevado. Ela politicamente e religiosamente a igreja sofre aqui. Ela é atacada dessa forma, né? Por essas duas frentes aqui. Mas ela enfrenta essas coisas com perseverança. A igreja enfrenta essas situações através da oração, reconhecendo que Deus é soberano sobre todas as coisas. Em todas as situações, Deus está no controle de todas as coisas. Não há nada que escape das mãos do Senhor. Então, mesmo em tempos difíceis, essa igreja podia confiar na soberania de Deus, no cuidado de Deus para com ela. Nós vimos aqui já, ao longo de todo esse estudo que a gente tem feito com vocês aqui, como a igreja viveu dias abençoadores, né? De franco crescimento, de contar com a simpatia de todo mundo, da aprovação das pessoas. E parece que esse tempo aqui começa a ficar para trás. Parece que essas coisas vão sendo deixadas lá para trás e a igreja agora começa a enfrentar adversidades mais fortes. E aqui, Lucas vai começar a narrar um momento da igreja em que ela começa a ser também afetada, não apenas na perseguição religiosa, mas também política. É uma perseguição que, em termos de localidade, do país Israel em si, ela passa rápido. A gente vai ver que ao final desse capítulo, esse tipo de inimigo é derrotado, ele é vencido. Mas ela se estende para uma dimensão maior depois, né? Roma vai passar a perseguir a igreja, a gente conhece a história da igreja. Então, assim, esses dias tranquilos, bem sossegados da igreja no início, elas vão passando. E o que a gente vai ver aqui, a partir do capítulo 12, é como que a igreja vai cada vez mais sendo afetada, e os crentes vão sendo afetados por perseguições, mas que Deus está ali no controle de todas as coisas, né, irmãos? E vencendo, fazendo a igreja prevalecer sobre seus inimigos. Gente, como nós costumamos fazer, nós fizemos aqui uma divisão um esbocinho do nosso estudo de hoje. Então, os irmãos que gostam de anotar aí, hoje a divisão aqui está facinha, né? Eu dividi só em 2 pontos. A perícope é pequena, e nós veremos aqui, se Deus permitir, né? Pela hora aqui também, vamos ver se a gente consegue ver tudo hoje. Me esforçar um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Eu dividi assim em 2 pontos. Do verso 1 até o verso 5, até a primeira metade do verso 5. É o maior trecho, né? A gente vai ver aqui as perversas ações de Herodes.
Então, essa foi a divisão aqui que eu fiz para os irmãos. As perversas ações de Herodes, do verso 1 até a primeira parte do versículo 5. E a segunda divisão e última aqui do nosso texto é a piedosa prática da igreja, que é a segunda metade do versículo 5. Então, facinho, né? Facinho da gente caminhar aqui. Os irmãos já, pelo título que eu dei aí, as divisões, os irmãos já conseguem perceber o que está acontecendo aqui no texto, né, gente? Então, vamos ver aí, então, a partir do verso 1, vamos voltar lá para o nosso texto. Deixa eu fechar aqui só uma passagem. Opa! Vamos voltar aqui para o nosso texto inicial, e aí nós veremos o que Lucas nos diz a respeito desse momento aqui da igreja, tá bom? O tempo começa assim, por aquele tempo, e aí nos faz pensar, Lucas está falando do que aqui? Que tempo é esse? Nós devemos lembrar o que está acontecendo no capítulo anterior. O capítulo anterior fala daquele momento em que os profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, e ali a igreja de Antioquia recebe uma profecia. Ágabo se levanta ali e dava a entender pelo Espírito que viria uma grande fome. E aí o que aconteceu? A igreja entendeu essa mensagem de Deus, essa necessidade, e começou a se mobilizar para preparar, de alguma forma, recursos para enviar para a igreja da Judéia, né? Os irmãos ali da Judéia. E quem é que iria levar essa ajuda? Bem, eles convocaram aqui Barnabé e Saulo. Dispuseram aí esses dois homens, que eram os líderes praticamente da igreja ali, e envia o socorro aos presbíteros ali da Judéia por esses irmãos. É provável, irmãos, que esse texto que nós estamos olhando aqui, ele já seja no início do período que vai começar a fome no mundo daquela época. Lembra do texto passado, né? Por que isso? Porque se nós olharmos o texto, ele vai fazer a menção que quem está comandando ou quem está governando a Judéia é esse tal de Herodes aí. Então, Lucas escreve, por esse tempo, num tempo em que Barnabé e Saulo foram levar essa ajuda, esse socorro para os irmãos ali da Judéia, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. E mandou matar, inclusive, aqui diz o texto, Tiago, o apóstolo de Jesus, irmão de João, né? Então, aqui a gente já começa a ver como é que essas ações perversas elas vão se desenvolver ao longo do texto aqui. Herodes aqui, irmãos, na Bíblia tem muitos Herodes, né? E a gente fica assim meio confuso. Que Herodes aqui está falando? Aqui é Herodes Agripa I. Só para que os irmãos tenham assim um contexto, a gente tem na Bíblia o primeiro Herodes, chamado Herodes Grande, o Grande, foi aquele Herodes que perseguiu Jesus no seu nascimento. Está lembrado? Quando Jesus nasceu, aí vieram os sábios, né? Visitar Jesus, encontraram lá com Herodes. Aí Herodes, quem é? Manda o endereço, né? Manda o endereço que eu quero ir lá também fazer uma visita a esse rei que nasceu. Queria matá-lo, né? Esse é o Herodes Grande, o Grande, né? Ele foi quem ampliou o segundo templo, fez aquela reforma de ampliação do segundo templo, que é o templo da época de Jesus, tornou ele belo, de alguma forma, para tentar agradar os judeus da época. Herodes o Grande, ele não era judeu, né? Ele era um edomita. Mas, assim, foi convertido ao judaísmo, uma conversão meia boca, né? Tanto é que os judeus nem consideravam ele como judeu, nem levavam muita fé nele, né? Ele praticava algumas questões da lei judaica, mas o pessoal via para ele assim, esse cara aí não é um judeu verdadeiro, não, né? Os fariseus, principalmente, se opunham muito a ele. E esse homem era um homem perverso, né? Embora tenha construído ou melhorado, reformado o templo para agradar os judeus, mas era um ímpio. E a gente vê já essa impiedade sendo narrada aqui, dentro do texto bíblico,
na forma como ele quis tratar o próprio Senhor no seu nascimento, né? Então, esse é o primeiro Herodes que a gente encontra na Bíblia. Talvez venha à nossa mente primeiro, né? Por causa dessa situação que ocorreu ali com Jesus. Mas esse Herodes Agripa aqui, queridos, ele não é filho de Herodes o Grande. Aí começa uma confusão, né? Herodes o Grande teve um filho chamado Aristóbulo IV, e daí então vem essa dinastia. Nome bonito, né? O pessoal que está escolhendo aí nome para criança. Ele então tem um filho que é Herodes Antipas, ok? Esse Herodes Antipas, ele já aparece dentro do ministério de Jesus. Estão lembrados? Teve uma vez que os fariseus chegaram até Jesus falando, Herodes está querendo te prender, hein? Fica aqui não. Aí Jesus fala para ele assim, manda dizer para aquela raposa que hoje, amanhã, eu estou fazendo aqui, tudo tem que fazer, e vou cumprir o meu propósito aqui, né? Enfim, foi um homem perverso também. Foi ele, inclusive, que matou João Batista. Está lembrado de João Batista? João Batista, quando proclamava lá as suas mensagens contrárias às suas práticas aqui de Herodes, foi alvo da fúria, né? Nem tanto de Herodes em si, mas da sua companheira lá. Enfim, esse é um outro Herodes que aparece na Bíblia, que a gente também está mais familiarizado aqui. Inclusive, Jesus, quando foi julgado, foi preso e foi a julgamento, Pilatos o enviou para Herodes. Está lembrado também disso? Herodes queria muito ver Jesus. E aí enviam Jesus a Herodes, porque Jesus era da Galiléia, ele comandava lá aquela região. E aí Herodes ficou até animado, né? Agora eu quero falar com Jesus. E Jesus não falou nada com ele, não deu uma palavra para ele. Não falou nada. Manteve-se ali mudo. E ele então zombou de Jesus, colocou lá um manto, né? Jesus o colocando como rei dos judeus, toda aquela cena, e depois o devolve, depois de humilhação, os seus soldados espancam Jesus, colocam a coroa lá nele, e devolve lá para Pilatos. Aí, assim, vai para o julgamento final. Então, esse, queridos, é um outro Herodes que aparece na história bíblica. Herodes Antipas, né? Mas não é desse Herodes que o texto aqui está falando, né? Agora é um outro Herodes, né? Herodes Agripa I, que era filho aí de Aristóbulo, ok? Esse Herodes aqui, queridos, também ele fazia jus à indignidade dos seus, né, ancestrais aqui, porque também era um homem extremamente perverso. O seu governo, ele governou a Judéia ali entre o ano 41 ao ano 44. Por isso que nós podemos localizar mais ou menos a história no tempo aqui. Lembra que a fome veio ao mundo, nós vimos na semana passada, a partir do ano 44 até o 48, o reinado de Cláudio, e Herodes Agripa aqui, ele morre, esse Herodes aqui do texto, ele vai morrer aqui no capítulo 12. Já dando spoiler, né? Já leu, já sabe como que é. Então, ele vai morrer ao final do capítulo, ok? E ele morre nessa data, ano 44. Então, a gente já tem aqui uma boa noção de tempo, né? Quando é que essas coisas aqui acontecem? E ele ali governa a região da Judéia, Roma concede a ele plenos poderes para governar ali, mas esse homem ele procurava constantemente a aprovação dos judeus para manter o seu governo ali. Para conseguir estabelecer-se no governo, e é difícil governar a Judéia, governar judeus, né? Essa classe religiosa é bem complicado. Então, para poder manter esse equilíbrio político-religioso, então ele procurava sempre agradar os judeus ali da sua época, né? Um homem muito astuto,
um homem muito ambicioso, um homem oportunista. Nós podemos colocar aqui Herodes Agripa, primeiro, como um perfeito tirano. Como um tirano. Era um homem que era perverso mesmo. Nós vamos olhar o texto aqui e nós veremos as características que vão, assim, consubstanciar esses adjetivos que nós colocamos aqui para ele, né? E você vai perceber que isso aqui é pouco. Como eu falei, essa é uma família complicada, irmãos. É uma família complicada. É uma família de pessoas perversas mesmo. A começar lá do seu avô, né? Herodes o Grande. Antipas, um outro homem perverso, nós falamos aqui. E agora Agripa nem se fala. Terrível. O seu filho, Agripa II, também vai ficar nessa mesma condição. É o seu filho, Agripa II, que Paulo vai dar testemunho diante dele lá na frente. Os irmãos devem se lembrar disso, né? Que Paulo está diante de Agripa. Quem é esse Agripa que Paulo dá testemunho na época da sua prisão? Ele já é o filho desse Agripa aqui. Que, inclusive, dizem aí, a história, né, conta que ele tinha relações com a sua própria irmã Berenice. Então, é uma família abençoada, né? Uma família assim bem tranquilinha, podemos dizer. Então, um histórico terrível nessa família. Mas, enfim, esse homem astuto, ambicioso, né, oportunista, ele quer manter o seu poder. E aí, queridos, como é que a gente vê essas características dele aqui? Olha o que diz o texto. O texto vai nos dizer que esse Herodes, ele mandou prender alguns da igreja com o intuito de maltratar a igreja. Ok? Então, ele usa o poder dele aqui para reprimir a fé dessas pessoas. Ele está tratando aqui da igreja. A gente viu aí, o Otávio deu para a gente o panorama lá da igreja na Etiópia, como tem sofrido, né? Quando a fé tenta ser sufocada, impedida de se professar a fé em Jesus. É o que está acontecendo com a igreja. A igreja está sendo sufocada aqui em Jerusalém. Ali que é o tumulto, né, de todo o problema. E o texto nos mostra, então, que esse homem ele está tentando fazer isso mesmo. Ele manda prender alguns da igreja e o objetivo dele é o quê, queridos, nessa prisão? Fazer justiça? Será que o objetivo desse homem aqui é praticar a justiça? Não, o que ele quer fazer é uma intimidação religiosa. O objetivo dele aqui é exatamente isso, é maltratar a igreja, tratar mal mesmo. A gente não sabe, queridos, e não consegue imaginar o que os irmãos ali sofreram nas mãos desse homem perverso. Um homem que, para ficar bem com os judeus e manter sua posição ali, ele tem o prazer de maltratar os crentes. Nós não temos na história bíblica aqui nenhum relato para saber. A gente olha isso aqui, a gente fica imaginando, né? Puxa vida, o que os crentes passaram na mão desse homem? Nos é dito, Lucas ele faz questão de mostrar o que aconteceu a um, que foi quem? Quem é que morre aí sob a espada de Herodes? Tiago, irmão de João, apóstolo, é o primeiro apóstolo aqui, né? Que morre como um mártir na fé. O outro foi um diácono, né? Começou com os diáconos, depois se estendeu para os apóstolos. Mas Tiago, queridos, ele não é poupado, ele é executado sumariamente aqui. Isso é uma ação, nós percebemos, autoritária. O homem simplesmente resolveu matar um apóstolo de Jesus. Olha que coisa terrível. Imagina o sofrimento, irmãos, né? Para a igreja. Imagina um apóstolo Tiago padecendo na mão de um homem perverso, mau, tirano, ímpio, profano e caindo sob a espada dele. Às vezes fica difícil a gente entender essas coisas, né? Porque a gente, muitas das vezes, a nossa cabeça quer funcionar assim. Olha, se eu sou servo de Deus, se eu sou justo aos olhos de Deus, se eu fui justificado e eu sou amado pelo Senhor, poxa vida, Deus não vai permitir que um abominável,
um tirano, um homem maligno, perverso, profano, ele prevaleça contra a minha vida. Às vezes essas coisas dão um nó na cabeça da gente, né? Porque a gente vê injustiça, a gente vê desigualdade, a gente vê sofrimentos, o justo padecendo, o ímpio prevalecendo, e a gente fica assim, meu Deus, por quê? Onde está o Senhor que não vê essas coisas? Será que Deus está cego? Por que Deus deixa isso acontecer? Por que Deus permite um servo fiel dele? Tiago, um apóstolo de Jesus, um dos homens mais próximos a Jesus, cai sob a espada de um homem iníquo, terrivelmente profano. E isso acontece, queridos, assim, parece, com certeza, né, a gente imagina, tomando testemunho, que foi simplesmente por maldade. No Tiago não fez nada de errado. Mas o que ele fez aqui foi simplesmente professar sua fé em Jesus. E Herodes, seguindo os passos, né, do seu tio, avô aqui, ele decide também, vou matar ele, vou fazer o mesmo. E ele vai lá e executa Tiago, né? Imagina o sofrimento da igreja nessa época, irmãos, né? Como que a igreja reagiu a isso? Você pode imaginar? A igreja certamente não esperava uma coisa dessa. Mas, de repente, chega a notícia, Tiago foi morto. Herodes matou. E o que mais a gente vê aqui, queridos, além dessa eliminação de líderes, né, da igreja, sem um julgamento justo, né? Simplesmente vai lá, de forma autoritária e sumária. A gente vê esse homem manipulando as pessoas para obter poder. Olha o que diz aqui o texto. Herodes viu que isso agradava aos judeus. Ele percebe que, tendo perseguido os crentes, tendo maltratado os crentes na prisão e tendo matado a Tiago, apóstolo de Jesus, os judeus ficaram felizes. Você percebe a perversidade também do coração dessa elite religiosa judaica? O pessoal celebrou, que bênção! Continue, vamos em frente, mais um. E ele querendo manter o seu poder e para agradar aquela classe judaica ali, de alguma forma para manipular aquelas pessoas, o que ele fez? Ele prosseguiu fazendo, legal, vou prender mais um, vou fazer com mais um isso. Não só prender, vou matar. A opção dele aqui era só uma, vou matar. Só que por alguma razão, e o texto parece que nos dá essa razão aqui, Herodes ele se contém. Ele espera um tempo, um pouquinho, e deixa Pedro na prisão, porque era Páscoa. O que está acontecendo aqui é que, na época dos pães asmos, Pedro ele é capturado. Vamos prender esse homem também. Só que a festa dos pães asmos ela acontece praticamente junto com a Páscoa. Antecede uma semana antes, né? Basicamente, uma semana que emenda já com a Páscoa. E o que acontece na Páscoa, acontecia na Páscoa em Jerusalém? Irmãos, gente do mundo inteiro estava lá. Judeus do mundo inteiro iam, porque era uma ordenança, era obrigado, tinha que ir celebrar a Páscoa. Então, todo homem tinha que ir. Se tiver saúde para ir, tinha que ir. As mulheres eram até desobrigadas, mas os homens eram obrigados a ir. Tinham que estar lá. Então, Jerusalém estava lotada. E você criar uma confusão em torno de um apóstolo de Jesus diante de uma multidão é complicado. Então, isso geraria um tumulto muito maior político e poderia inflamar os ânimos das pessoas e Roma olhar para aquilo e falar assim, sai daí, você não está sendo um bom governante. Então, ele, de forma astuta, ele pensa, não, vou deixar passar a festa. Acabou a festa, todo mundo volta para a sua cidade, para a sua casa, e eu vou agradar o meu público aqui. Afinal de contas, eu governo a Judéia, eu não governo esses judeus do mundo inteiro. Então, eu vou ficar bem com o meu povo. Então, botou Pedro lá na prisão e esperou esse tumulto passar, né? Tudo isso para poder agradar os seus súditos ali, né?
as pessoas que estavam sob o seu comando. Gente, esse homem não está agindo aqui por uma convicção religiosa, como os judeus possuíam, né? Esses escrúpulos religiosos. Não, temos que acabar com o cristianismo, temos que acabar com essa heresia. Esse homem é político, gente. Ele é perverso, ele é mau aqui, né? Ele quer só agradar a maioria ali, né? Parece muito com o que a gente vê hoje, não é isso? Isso é muito característico de regimes populistas. Eu sei que aqui a gente não sabe muito o que é isso no Brasil, né? Mas pode ter certeza, exatamente assim. Um regime populista e opressor age exatamente assim. Age exatamente assim. Agradando as massas. Tomando ações, atitudes bem pensadas para se beneficiar, usando as pessoas, ok? E o que mais a gente vê aqui, queridos? A gente vê o uso, inclusive, de força desproporcional. Olha como é que Pedro foi preso aí. Diz que tinha 4 escoltas de quantos soldados? De 4 soldados. Quantos homens para guardar um apóstolo de Jesus? 16. Será que é suficiente? O que a gente percebe aqui é que esse homem está com sangue nos olhos, como diz o povo, né? Ele está, assim, querendo destruir completamente o apóstolo Pedro e não permitir de forma alguma que ele escape. É vigilância máxima, é segurança total para mantê-lo ali. Talvez Herodes tenha pensado ou tenha chegado até ele o ocorrido alguns capítulos atrás, quando o Sinédrio manda prender os apóstolos, e o que acontece? Quem lembra aí? O que acontece quando os apóstolos mandam prender todos, né? Os 12 vão para a prisão. O que acontece naquela noite na prisão? O anjo aparece lá, não é isso? O anjo visita a prisão, solta todo mundo e fala, ó, vão lá e anunciem as palavras dessa vida. Voltem lá para o templo e continuem a pregar. No outro dia de manhã, o Sinédrio, vai lá buscar os presos. Daqui a pouco volta o capitão meio... não sei nem como falar. O que houve? Não estão lá. Como assim, né? Não estão lá, não. Sumiram, desapareceram. E, enquanto isso, chega um dizendo, eles foram achados. Estão lá no templo pregando. O pessoal fica tudo espantado. Está lembrado dessa situação? Pode ser, queridos, que os judeus tenham dito para Herodes o seguinte, já que eles estão sendo essa massa de manobra, pode ser que essa classe religiosa mais alta dos judeus tenham dito o seguinte para Herodes. Herodes, Agripa, olha, já aconteceu uma situação em que nós prendemos todos os apóstolos e, de uma forma mágica, eles foram soltos. Eles foram soltos. Como foi isso? Não sabemos. E aí, pode ser. Estou entrando no mato aqui, tá, irmão? Estou assim, especulando. Pode ser que os judeus falaram, Agripa, não vacila, porque esse povo tem uma habilidade de fugir da prisão muito grande. Então, coloca escolta aí. E ele falou, então bota logo 16 para tomar conta. Guardar ele lá. Então, Pedro estava profundamente ali, né, acorrentado, preso. O que é isso aqui, queridos? A gente vê, tiranos agem assim, não é? Tiranos agem como esse homem. De maneira assim, nós vimos em alguns regimes, em alguns países que a gente tem observado aí, a cada semana, que uma das características de alguns governos é a paranoia ditatorial. O que está acontecendo é exatamente aqui. Esse homem, ele está tentando ter um controle absoluto sobre qualquer ameaça que aparece para ele. Mas é um só, não importa. Já é o suficiente para acabar comigo. Eu vou colocar uma força desproporcional para silenciá-lo. Gente, parece que eu estou vendo um cenário parecido, né?
é bem típico, né, de ditaduras. Olha, é um homem só, mas esse homem é uma ameaça para mim. Então, eu vou usar de força extrema violência e eu vou cercá-lo de todas as formas possíveis para não dar chance a ele de escapar. E Deus está usando tudo isso aqui, irmãos, para fazer piada com Herodes, né? Fala, irmão, pode, comenta aí. Aconteceu também quando os três reis buscavam louvar a chegada do Messias, né? E o rei, com receio também de perder o trono, né? Fez coisas terríveis, né? Matou os inocentes, né? As crianças. Eu citei isso aqui no início, foi exatamente isso. Se esse bebê que nasceu é rei e vocês estão vindo com essa notícia, sabendo do que eu não sei, é um perigo. Como é que eu resolvo essa situação? Como é que eu faço para resolver essa situação? Tem um me ameaçando, o que eu faço? Simples, na cabeça dele é simples. Essa paranoia diz o seguinte, não, vou matar tudo. De 2 anos para baixo, mata tudo. Simples, resolveu, né? Percebem, queridos, como é que é o coração, a mente de pessoas assim? Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui. A Agripa, ele está agindo com uma atrocidade, né? Uma violência muito grande, ao ponto de prender Pedro lá no mais profundo cárcere. Inclusive, disse que ele estava amarrado a essas escoltas. Do lado dele, já imaginou? Acorrentado a 2 soldados. E agora? Será que Agripa tinha medo de Pedro? Com certeza, irmãos. Com certeza. E Deus deixa essas histórias aqui assim, né? Porque Deus gosta de mostrar essa ironia, né? Deus zomba desses governantes aqui. Então, nosso horário acabou, né? Vamos tentar aqui esticar? Vocês têm paciência? Mais 5 minutinhos aqui? Vamos ver o segundo ponto? Então, já vimos aqui as ações perversas de Herodes Agripa. Esse é o primeiro ponto. 5 primeiros versos mostram isso aqui. Como que Herodes Agripa ele agia. Porém, agora, na segunda parte, o segundo ponto que é mais curtinho aqui, nós veremos a piedosa prática da igreja. Essa é a segunda divisão do estudo, a piedosa prática da igreja. Qual é a sentença aqui no texto que consubstancia essa declaração? Olha o que diz aí o versículo 5, na segunda parte. Mais, e esse mais está aqui para fazer o quê? Um contraste, né? Lucas apresentou uma situação terrível, cruel, negra, um pano de fundo terrível, olha. Mas agora ele vai mostrar outro lado. Por um lado, está o poder do inferno, Satanás com seus ministros trabalhando fortemente, intensamente, destruindo, arruinando a igreja nesse sentido. Mas ele vai dizer aqui, havia o quê? Oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Queridos, o que Lucas mostra aqui nesse contraste? A prática espiritual da igreja. Em intensas orações, súplicas por Pedro. Enquanto o inferno está trabalhando lá com seus agentes, de maneira a trazer medo, pavor, sofrimento, angústia, desespero até, nós observamos, queridos, a prática espiritual da igreja. A igreja também está trabalhando. A igreja está operando. Só que a igreja está operando com armas aqui espirituais. A igreja, ela sabe, queridos, ou conhecia a gravidade da situação aqui, que era uma situação terrível. E o que ela faz? Ela, sabendo que ela não pode fazer nada por si mesma, a quem que você vai recorrer? A quem que você vai pedir ajuda? Sabendo disso, sabendo da gravidade, o que a igreja faz? Ela se dispõe a orar. E ela ora, irmãos. E ela ora intensamente, fervorosamente, de forma constante, perseverante,
conhecendo a realidade da aflição que está diante deles, do quadro que está desenhado e apresentado, o que a igreja está fazendo? A igreja está orando, suplicando a Deus, em oração. Nós veremos aqui na frente que a igreja era madrugada e a igreja estava orando. A igreja estava suplicando ao Senhor, pedindo a Deus, Senhor, livra Pedro. Nós não sabemos como. O texto que nós veremos aí, de se desenrolar, mas nós já olhamos aqui e deu para ter esse entendimento. Era o dia em que Pedro seria morto, apresentado aos judeus para ser morto, igual Tiago. Então seria mais um luto para a igreja, mais um sofrimento. E Pedro, meu Deus do céu, não dá para matar o Papa assim, né? Não pode. Pedro está lá na prisão. O que vocês acham? Será que Pedro estava preocupado? Como é que estava o coração de Pedro? Eu tenho a suspeita que Pedro estava um pouco tranquilo. Ele estava ali, mas ele tinha escutado do Senhor uma palavra. Está lembrado? O que Jesus falou para ele? João estava até do lado. Pedro falou, Jesus falou para Pedro, olha, você hoje faz o que você está querendo da vida, mas um dia, quando você for velho, vai vir um outro, vai te cingir, vai te levar para um lugar que você não quer ir. Então, Pedro aqui ainda não era velho, né? Tinha uma certa idade, mas pelo tempo aqui, eu acho que Pedro estava meio que tranquilo, né? Pensando assim, estou novo ainda sou um garotão, né? Estou preso aqui, amanhã eu serei julgado, mas o Senhor me disse que eu vou morrer um dia, mas isso vai ser quando eu estiver velho, e eu não estou velho, ainda estou novo, então aguento mais um pouquinho. Eu acho que Pedro estava assim, né? meio tranquilo. Mas a igreja, irmãos, estava desesperada, a igreja estava assim, gente, nós precisamos orar. Tiago morreu, nós não podemos ter essa perda. Não dá mais. Seria um baque para a igreja a perda de Pedro, com certeza. Então, o que a igreja faz, irmãos? A igreja ora, né? Ora. Ela não pode interceder, não dá para entrar na sala do rei e falar, rei, vim aqui interceder, contratar um advogado, né? Olha lá, Felipe, vai lá e resolve a questão de Pedro com a gripe. Não dá para fazer isso, né? Mas a igreja sabe, olha, tem um recurso. Qual é o recurso da igreja? Vamos usar as nossas armas espirituais, vamos orar. E eles oram, irmãos? Oram muito, muito. Quando Pedro escapa da prisão, vai acontecer isso lá na frente, ele já é quase de manhã. E ele vai, então, à casa da mãe de Marcos. Chega lá, está a igreja toda orando, em oração. O pessoal era dedicado à oração. Não é simplesmente uma horinha de oração, 30 minutos de oração, cada um ora aí na sua casa. Né? Não. A igreja está empenhada em orar. E o bonito aqui, queridos, é que o texto nos mostra a importância da oração comunitária na igreja. A gente pode orar dentro da nossa casa, debaixo da nossa coberta, pode orar dentro do carro, em qualquer lugar. Você pode orar a Deus em qualquer circunstância. Deus, ele nos ouve. Né? Seja aqui, seja na sua casa, no seu trabalho, no banheiro, na montanha, no subsolo, não importa. Deus ouve. Mas como é que a igreja estava orando aqui? Ela estava orando unida. Ela estava junto. Eles estavam reunidos em oração. Isso nos mostra, queridos, que é importantíssimo esse momento de oração da igreja. Nós não podemos desprezar a oração comunitária. Nós não podemos desprezar o ajuntamento da igreja para orar. Nós não podemos deixar, isso não é importante. Não é importante participar de um culto de oração, não é importante reunir com meus irmãos para orar. Eu posso orar daqui, eu posso orar de acolá. Deus sabe, Deus conhece minhas lutas, minhas dificuldades. Muitas vezes nós damos essas desculpas, né? Nós falamos, mas Deus sabe. Claro que Deus sabe.
mas Deus nos manda, nos ordena esse ajuntamento para a oração. E a igreja está fazendo o que aqui? Orando. Deus poderia soltar Pedro sem a igreja orar? Poderia, mas ele ordenou que a igreja orasse para que isso acontecesse. Nós não podemos, queridos, jogar tudo na conta da soberania de Deus e esquecer daquilo que nos é ordenado fazer. Então, como é importante a igreja orar juntos, né? Como é importante a igreja caminhar em oração. Entenderam? Ficou fácil aqui? Tranquilo, né? Hoje o texto foi bem curtinho, bem pequenininho. Nós podemos tirar grandes lições aqui, né, para a nossa vida. Um deles é que sofrimento, ele vem a nós, ele se abate aos crentes, o crente passa por isso, ele não está livre disso, mas o Senhor, ele usa até essas situações de tristeza, de dificuldade, para, de alguma forma, para o nosso crescimento, para o bem da sua igreja. Nós olhamos para esse texto aqui, nós podemos perceber o poder dominante de alguns homens cruéis e terríveis, e até mesmo infligindo esse poder sobre a igreja, mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, nossa esperança, nossos olhos estão no Senhor, né? E veja como também é importante nós nos mantermos fiéis mesmo sob ameaça, gente. Nós aqui não enfrentamos ameaças por Cristo Jesus. Nós vimos aqui a países, toda semana, mais uma vez, nós oramos por uma igreja perseguida em algum país do mundo, onde os cristãos são ameaçados e são mortos mesmo. Nós não enfrentamos isso. Mas por que não desistir de Cristo sob ameaça? Porque nós entendemos, queridos, nós compreendemos claramente que nós devemos ser fiéis a Deus, independente de tristeza ou alegria, momentos bons ou ruins. Nossa fidelidade a Deus muitas das vezes será provada, e sejamos fiéis, permaneçamos fiéis, porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Vamos orar? Passei, né? Falei 5 minutos, fui para 9. Mas deu tempo, 1 minuto antes de acabar. Vamos orar ao Senhor e vamos agradecer a Deus. Na próxima semana a gente segue, né? Na próxima semana a gente segue aqui vendo os desdobramentos dessa história, as aventuras da igreja, né? As aventuras da igreja, as aventuras de Pedro na prisão, como Deus o livrou dali. Oremos ao Senhor.